Meu Deus, não fazem isso. Meus irmãos angolanos, eu estou muito preocupado com o estado psicológico de muitos angolanos. Do nada uma pessoa saca uma arma de fogo e dispara diretamente para uma pessoa, como vimos ontem. Infelizmente acabou por matar um bebê de apenas 1 ano. O motivo foi jogo de apostas. Estou preocupado, de facto. Agora também, por causa do jogo de aposta, outra pessoa tornou-se criminosa. Para se livrar de uma suposta dívida, simulou que estava a ser roubada e, em sua defesa, o jovem foi barbaramente espancado por pessoas que nem sequer o conheciam, só porque ela não queria pagar a sua dívida. Valeu a pena? Como é que se sente agora? Ao menos arrepende-se? Para onde vamos nós, Angola? Para onde vamos? Esta é a reflexão para hoje. Eu vou dar-lhe a ver um vídeo. Vou dar-lhe a ver um vídeo. Este vídeo que você está a ver agora é de um cidadão que foi barbaramente espancado, assassinado por populares. Esta que vê agora é a imagem desta pessoa espancada a adorar a Deus. Ele era um músico gospel. Ele chamava-se Caleb. Ele está a adorar ao seu Deus. Sempre se dedicou a Deus. Eu, em particularmente, conheci o Caleb. Vivia na Petrangola. Ele também, para além de cristão, para além de músico gospel, ele trabalhava numa casa de apostas, onde vendia as fichas, as habituais fichas de apostas para jogos de futebol. Mas como explicar psicologicamente indivíduos com tipo de mentalidade que, para se livrar de uma dívida, incita a violência a outros populares que assassinam barbaramente um cidadão que trabalhava com justeza, que trabalhava apenas para dignificar a sua vida. Este é o assunto do dia. Aliás, desde as primeiras horas, que não se fala em outra coisa nas redes sociais senão a morte de Caleb. Eu já vou falar mais sobre isso, mas por agora vamos ouvir e ver o Dr. Inocêncio da Costa, psicólogo clínico, sobre este assunto. Afinal, como avaliar esta mentalidade? Boa noite, Dr. Inocêncio da Costa. Boa noite, Pedro Paz, e a todos os telespectadores do programa Fala Angola. Antes eu quero expressar aqui os meus profundos sentimentos de pesar diante desta morte prematura, trágica, que mata, passa o pleonasmo, fisicamente o infeliz e psicologicamente aqueles que ficam, nomeadamente a família e também a sociedade alargada, por conta do trauma genérico que se instala, pela forma como acabamos por ver a brutalidade que foi emprega naquela que foi, infelizmente, o último momento, não é, de suspiro do infeliz. Assim sendo, Pedro Pacho, primeiro vamos olhar para a compreensão daquele comportamento que podemos caracterizar aqui como sendo um comportamento de alto valor aversivo. Existem indicadores determinantes que estão na base daqueles que são os critérios para se considerar um comportamento como sendo positivo e um comportamento negativo. Primeiro, vamos compreender que a moralidade é um dos principais freios do comportamento humano. Quando falamos da moralidade, estamos a falar dos valores e crenças que assimilamos. Estes valores e crenças que assimilamos estão, na verdade, na base do governo da nossa forma de ser e estar em sociedade.
quando nós temos o declínio moral, quando inobservamos os nossos valores e quando também acabamos por caminhar contra as nossas crenças, acabamos por assumir aqui uma postura, não é, de tamanha desumanidade. Há que haver aqui a necessidade de se compreender de que faltou em primeira instância aquilo que consideramos por transposição do sujeito. A transposição do sujeito é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E esta capacidade é aquela que constrói a famosa empatia. A empatia é nada mais, nada menos do que eu sentir o que o outro sente e perceber que o outro também é portador de significados tal como eu. E esta capacidade, quando nula, é claramente um sinal vermelho que nos leva a perceber que estamos diante de indicadores de claro declínio, quer de saúde psicológica, quer de comportamentos considerados saudáveis do ponto de vista da convivência social. E não obstante os valores e crenças que governam nossos comportamentos... Sim. Eu ia perguntar, doutor Inocêncio, o que é que passa na cabeça de alguém, como é o caso desta jovem que terá se livrado, para se livrar da dívida, decidiu então mentir? O que é que se passa na cabeça de uma pessoa que mente para se livrar de uma dívida? Primeiro, faltou empatia. Faltou empatia na medida em que não se avaliou as consequências que poderiam advir deste posicionamento totalmente irresponsável. Para lá de ter faltado a empatia, claramente se deve perceber aqui que a jovem assumir esta conduta possivelmente teria havido possivelmente a questão relacionada ao declínio moral e também aquilo que nós, enquanto famílias de matriz africanas, consideramos como sendo os valores berçais primários que nos permitem claramente filtrar os nossos comportamentos, levar-nos a perceber que o outro, aquilo a que o outro pode ser alvo e consideramos como sendo negativo, para nós também pode o ser. Dali que esta falta de capacidade anula a empatia. E a anulabilidade da empatia é o primeiro indicador claramente da normalidade psicológica. E porque acabamos por descrever que, para lá do declínio moral, há outros critérios que também podem influenciar negativamente na postura dos próprios indivíduos. Tem que ver também com a própria aditividade, tem que ver também com os aspectos relacionados com a aprendizagem vicariante. Vicariante no sentido de que os comportamentos positivos e negativos podem ser aprendidos por via daquilo que se considera por a aprendizagem por observação. Nota aqui, Pedro Pachi, que esta violência que se emprega à asta pública acaba por impactar também na aprendizagem, acaba por impactar na aprendizagem daqueles que assistem, ou seja, todos aqueles que observam estes comportamentos, sendo este comportamento tão aversivo, acaba por instalar aqui uma aprendizagem vicária. A aprendizagem vicária no sentido de que as crianças que acabam por acompanhar esse cenário, para lá de instalar também um valor traumático, acaba por ser uma incitação da aprendizagem violenta, no sentido em que nós aprendemos também por observação. Então, primeiro que queremos aqui também apelar essencialmente às famílias a consultarem cada vez mais os psicólogos, no sentido de que se compreendam que há necessidade de se desenvolver no seio das famílias a resiliência, a empatia e outros valores que, para lá de serem lavrados em família, há toda uma necessidade de serem filtrados por via da consulta de profissionais de saúde mental. Em todo, é de facto uma situação de alto valor aversivo que impacta negativamente na saúde psicológica de todos aqueles que acabam por ver, porque acaba por ser traumático, e queremos também desincentivar esta aprendizagem por observação vicariante de valor negativo. Estamos de volta e continuamos a falar sobre a morte de Caleb. Caleb, o músico gospel que vivia na Petrangola e que foi barbaramente assassinado por populares depois de ter ido cobrar uma dívida. Atenção, vejam só para essa história. Ele fazia
apostas, né? Tinha aquela máquina de apostas, e tinha uma cidadã, uma jovem, que sempre, mas sempre, passou por lá e pegou a sua ficha e não pagava. O Caleb dava daquilo lá. Só que depois a conta começou a engordar e o Caleb decidiu cobrar, porque também precisava fazer contas com o dono da máquina, com o responsável, com o boss. Na hora de fazer as contas, a moça que devia ao Caleb não queria pagar. O Caleb foi até a igreja dela, no caso, e foi lá cobrar a jovem. A jovem não aceitou, disse que não tinha. Então o Caleb decidiu pegar no telefone da jovem e disse assim: enquanto não me pagares, eu vou ficar com o teu telefone, até você me pagar e eu devolvo o seu telefone. Foi neste momento que esta jovem decidiu então dizer, ou aliás, gritar para todo o mundo: ladrão! Disse que Caleb era bandido, era gatuno que havia roubado o telemóvel dela. Aí então, segundo informações local, a mãe decidiu incitar a violência, pediu aos jovens que estavam de lado para agredirem o jovem que supostamente terá roubado o telemóvel da sua filha. Aí os jovens começaram a agredir, agrediram com paus, pedras, com tudo o que estava à frente. Há um vídeo que nem vale a pena nós passarmos aqui, que é muito, mas muito chocante. Começaram a agredir o Caleb, que ainda foi levado depois ao hospital, mas não resistiu e acabou por morrer. Infelizmente, este jovem perdeu a vida na madrugada de hoje. A nossa repórter Florinda Gomes está no Kazenga e vai falar com alguns familiares do Caleb. Florinda Gomes, companheira, esta imagem que nós vemos é Caleb na igreja a cantar, a fazer das suas várias performances. Mas ele, infelizmente, hoje já não vai poder cantar. A Florinda Gomes está na Casa do Óbito. Falar comigo, companheira. Boa noite. Boa noite, Pedro Pacho. Falo, sim, senhora. Pacho dizer que neste momento a família do jovem Caleb se reúne aqui no bairro Mabor, uma vez que não há condições de se realizar então o óbito deste jovem de 28 anos de idade no bairro onde tudo aconteceu. Eu vou à conversa com a irmã do jovem que vai nos passar mais dados dessa situação. Em que momento exatamente a família tomou conhecimento de que o jovem havia acabado por perder a vida? Lá para as voltas, 16 horas e 30 minutos, eu estive lá presente no Hospital Georgina Machel e quando nós recebemos a notícia que não, o meu irmão acabou por falecer. Neste momento, a sociedade está muito consternada com o caso do jovem Caleb. Conseguimos ver hoje pelas redes sociais que houve uma espécie de marcha a solicitar a justiça pela morte do jovem. O que é que a família tinha a falar acerca dessa marcha? Foi organizada pela família? Foi organizada pela igreja do Caleb? Pode nos passar mais informações sobre isso? Não foi realizada pela família. Nem sequer não sabíamos que isso podia acontecer. Sou uma pessoa crente. Pessoa que conhece o Caleb, aqui são pessoas que eu não conheço. Ele foi muito boa gente. Isso aqui que está acontecendo são os frutos do que ele fez. Toda a população, vejo pessoas que até não conheço, a chorar, a lamentar. Vejo no TikTok, nas plataformas. Isso aqui é muito doloroso, minha irmã. Tu não sabe o que eu estou a sentir. Tu não sabe a perda que nós temos. Ele foi uma pessoa muito importante para nós, pior para mim. Eu estive com ele na sexta-feira no casamento. Ele estava aí comigo, ainda cantou a música que eu pedi para ele cantar. Pode nos dizer neste momento se já tiveram mais alguma informação da polícia agora que infelizmente o Caleb acabou por perder a vida? Já tiveram contato com a polícia? Que ações é que a polícia está a tomar neste momento? Vocês têm alguma informação? Sim, hoje eu por volta das 11 horas se fiz presente no IFA, onde que o casal que estão detido, a jovem causa que lhe acusou de gatuno e um dos agressores, o moço que lhe bateu com o tronco, que aparece no vídeo, onde que estão detidos. E eu consegui hoje falar com um departamento, eles me disseram que não, o processo está caminhando.
Na segunda-feira, por volta das 9 horas, para mim se fazer presente, vamos ser ouvidos pelo PGR. De acordo com as informações que nós vimos na nossa peça, desde que supostamente a mãe da jovem que devia o jovem Caleb é que terá supostamente chamado o jovem Caleb de gatuno e terá causado toda a situação. Vocês acreditam que ela também de alguma forma deva pagar ou deva ser de alguma forma detida pelas autoridades, tendo em conta o envolvimento dela neste caso? Sim, sim. Porque eu não se fiz presente, porque eu não vivo cá. E quando eu tomei conhecimento, a população, os vizinhos, disseram que não. A senhora é que chamou ele de gatuno. Porque a filha, quando receberam o telefone, a filha se meteu em fuga a chamar a mãe. A mãe, quando sai, sabendo que não, a primeira coisa que a mãe devia fazer era perguntar o que se passa e chamava ele para poder conversar. A mãe não fez aquilo e logo chama o filho do outro de gatuno. Isso aqui é triste, ela chamava. E parece que ela não é mãe. E ele foi espancado com um pau. Aquilo aí foi chocante. Eu vi o pau ontem, eu fiquei mesmo chocado, minha irmã, tu não sabes. A família espera por justiça? Queremos mesmo justiça, minha irmã. Ele não é nem um bicho, mesmo se for cabrito, ele matam de tal maneira. Nem sequer se for vaca, ou que não se mata de tal maneira que o que fizeram ontem no meu irmão é doloroso. Muito obrigada. Pacho, foram então estas as palavras da irmã do jovem Caleb, de 28 anos de idade, que foi linchado, foi agredido por uma multidão que acreditava que o jovem se trataria de um bandido, de um gatuno, conforme terá sido gritado então naquele dia. Pacho dizer que comigo está um relatório da remoção e avaliação forense feita ao jovem e que confirma aqui então a causa da morte do jovem como sendo trauma crânioencefálico grave. O jovem acabou por perder a vida em torno então deste trauma crânioencefálico grave, e a família agora e amigos pedem por justiça. Dizer ainda que a marcha que se viu hoje, de acordo com a família e amigos, não é exatamente da família do Caleb nem de membros da igreja do jovem, mas da comunidade cristã ao redor daquela zona então, que se sentiu triste e consternada então com esta situação que o jovem sofreu e decidiu de alguma forma apoiar a família. Passe é tudo, as imagens são de Justino Campos. Boa noite. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,